Estou aproveitando um tempinho livre agora na manhã de domingo para poder gravar um vídeo rapidinho. Eu vou falar sobre o Stephen King. Na verdade, o vídeo que eu ia fazer era outro, em princípio. Eu ia fazer uma leitura comentada do trecho inicial do It, A Coisa. Tem muita coisa interessante ali que dá para falar. Só que aí eu percebi que seria mais legal ainda fazer um vídeo preparatório a isso, falando sobre o processo criativo do Stephen King, o estilo dele, o que faz a escrita dele ser tão única. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo que eu vou gravar agora, e mais pra frente eu faço a leitura comentada. Para quem quer se aprofundar e estudar direto da fonte, o Stephen King tem um livro muito bom chamado On Writing, que eu acho que em português ficou sobre a escrita mesmo. E nesse livro tem um pouco de biografia, reflexões sobre o trabalho e muito material sobre a produção das obras em si. Terminei esse vídeo com uma reflexão que me surgiu assim, de repente, ainda não formulei isso muito bem, mas eu senti vontade de dividir isso aqui, né, falar isso aqui no vlog, até para ser meio que um laboratório para eu amadurecer essa ideia, né? A questão é a seguinte: no que diz respeito à criação artística, a gente tem uma partição que é particular ao artista e que compreende as ideias, as intenções, todo o conhecimento que ele acumulou, os conselhos que ele recebeu de pessoas experientes, experiências mesmo que ele já fez, ou seja, toda a bagagem que esse artista acumulou ao longo da vida e a intenção, né, a necessidade de produzir alguma coisa, de se expressar através da arte. E numa outra ponta a gente tem o domínio, né, que é a capacidade de materializar aquilo que tem na cabeça dele da forma mais fiel possível às suas intenções. E quanto maior é esse domínio, mais ele consegue sucesso nas produções que ele tenta fazer, né? E como intermediário a essas duas partes, a gente tem a prática. Então é através da prática que a gente vai fazer a ponte entre a bagagem, o mundo das ideias do artista, né? Aquilo que ele traz dentro de si, e aquilo que ele vai mostrar às pessoas, aquilo que vai ser materializado em forma de obra. E aí o ponto central dessa questão é o seguinte: na música, no desenho, a gente tem uma parte da prática que é mecânica, é braçal. Então você tem sempre escalas para repetir, você pode reproduzir o trabalho de outras pessoas, né? Você pode dedicar 1 ou 2 horas ao dia apenas ali numa atividade mecânica que vai ajudar a aperfeiçoar a habilidade desse artista e vai contribuir para que essa ponte entre as ideias dele e a execução seja cada vez mais sólida. Na literatura isso não acontece. Então essa que é a questão. E eu não conheço, pelo menos, nenhum autor que se exercite reescrevendo trechos de outros autores ou reescrevendo seus próprios textos mecanicamente por várias vezes para poder se aprimorar. Eu acho que não funciona assim, eu acho que isso não teria muita valia no final das contas, né, essa atividade. Então a questão é que toda vez que um autor vai se exercitar, que um escritor vai se exercitar, ele precisa empenhar um pouco da sua criatividade ali, alguma proporção de criatividade precisa ser ativada. Ele não tem a possibilidade de repetir uma escala, como na música, ou repetir um exercício de anatomia, ou copiar uma pintura de outra pessoa, como os desenhistas e os pintores podem fazer. E isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é esse, né? A falta dessa sessão de trabalho braçal em que a cabeça pode ficar livre, que a criatividade pode ficar livre, mas o lado bom é que toda empreitada do escritor, toda vez que ele vai sentar para se exercitar, existe ali a possibilidade de surgir um trabalho novo, de surgir alguma coisa própria em que ele possa dar continuidade e desenvolver como uma obra. Então essa não é uma questão fechada, é apenas um raciocínio que começou a tomar forma na minha cabeça no momento em que eu estava falando ali do método de trabalho do Stephen King. Então eu deixei registrado aqui, pode ser que eu dê continuidade a isso, que eu faça algumas pesquisas nesse sentido e que isso vire um vídeo propriamente, pode ser que não, vamos ver, mas eu deixo aqui mais esse pensamento aleatório que me surgiu durante uma gravação. E esse Estúdio Vlog então fica por aqui. Se você não conhece o canal, toda quarta a gente tem vídeos com dicas de escrita e desenho, comentários sobre cultura, arte e literatura, e aos sábados a gente tem a nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.